O que é capital social? Eu sou o Danilo, seu contador de valor, e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é um capital social e como que você pode utilizar isso na sua empresa. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. O capital social, ele é constituído mediante a abertura da sua empresa, a abertura do seu CNPJ. É uma definição do valor que você vai investir para que o CNPJ comece a movimentar, né? Nenhuma empresa, ela nasce do nada, né? Precisa ter o aporte inicial, precisa ter o investimento inicial para que você possa começar a movimentar a empresa. E isso é chamado de capital social e é registrado no seu contrato social. Na hora de abrir a empresa, você monta o contrato, você mais um sócio, mais 3 sócios, vocês definem qual vai ser o valor do investimento que cada um vai fazer, para definir também o quanto de percentual cada um vai ter na participação da empresa. Né? Você vai dividir igualitário, né? São 4 sócios, cada um vai ter 25% da sociedade, ou vão ser 2 sócios e cada um vai ter 50%. Pode definir, muitas vezes, um vai ficar com 20, outro vai ficar com 80%. Vocês que vão definir o quanto que vocês vão investir na empresa e definir qual vai ser a responsabilidade de cada um, tá? É importante vocês entenderem o seguinte, não existe, dependendo da atividade que você escolher, o tipo jurídico que você for definir, não existe um valor mínimo do capital social. Todavia, a gente recomenda você fazer um orçamento, né? Fazer um planejamento, por isso que é importante você ter um contador consultor que te auxilie nesse planejamento e que entenda quais serão os seus custos iniciais para começar a movimentar a empresa, né? Você precisa considerar aí, muitas vezes, despesa com aluguel, né? Se vai ter funcionário, se não vai ter, né? Taxas de abertura, certificado digital, contabilidade, você precisa mapear todos os investimentos que você vai fazer, capital de giro, o quanto que eu preciso deixar no caixa para ele poder se movimentar, eu preciso ter todos esses requisitos para sim definir um capital social e fazer a integralização dele junto no contrato social, tá? Fique muito atento com relação a isso. Não vai no chutômetro, tá? Não coloque um valor, vou colocar R$1 milhão porque eu acho que a empresa vale isso. Muitas vezes a emoção fala mais alto do que a razão, tá? O capital social não é o quanto que a sua empresa vale, e sim o quanto que você, sócio, investiu nela para começar a movimentar. Então você investiu R$1.000, então você coloca que o seu capital social é R$1.000. Tá? Ao passar do tempo, você pode aumentar esse capital social. Ele não é fixo, né? Você pode pegar parte dos lucros da empresa. A empresa fechamos um ano e a empresa gerou 100 mil de lucro. Eu quero investir mais no capital social. Você pode fazer o investimento e aumentar o capital social de R$1.000 para R$10.000, para R$50.000, você define isso e isso integraliza mediante ao lucro, ou às vezes você vende uma participação da sua sociedade para uma outra pessoa e essa pessoa injeta um dinheiro na sua empresa e aumenta o seu capital social. Então várias funções aí que você pode aumentar, não é um valor fixo, todavia sempre que você for aumentar, precisa ser alterado no contrato social. É o documento que sustenta o valor do capital social. Fique muito atento com relação a isso. Outro ponto também, você pode reduzir o valor do capital social dependendo da situação que você está. Né? Você muitas vezes vai sair da sociedade, muitas vezes vai vender a sua parte, né? Você vai diluir, né, o valor por mais pessoas, você pode fazer esse ajuste, tanto para mais como para menos, tá? Fique muito atento com isso. Se você precisar, às vezes você procura muitas vezes o seu contador que vai te passar as orientações de forma correta. Tá? Um outro ponto, o capital social, ele é uma segurança jurídica que as empresas têm com relação à sua empresa. Por quê? Uma vez que a sua empresa faliu, né, uma vez vamos supor que a sua empresa está com débitos, está com saldos devedores, daí ela faliu, decretou falência, né, o valor que você vai responder, o valor que vocês, todos os sócios irão responder, vai ser mediante ao valor que vocês investiram de capital social. Então, se o capital social de vocês é de R$200 mil, por exemplo, né, dividido em R$50 mil em cada sócio, são 4 sócios, cada um vai responder por R$50 mil e cada um vai ter que pagar suas dívidas mediante a R$50 mil. Então fique muito atento com isso. Dívidas tributárias também, né? Você está devendo para o governo, estou devendo impostos. Encerrei a empresa, fali a empresa. A Receita Federal ela vai distribuir os impostos mediante ao capital social. Vai cair na conta de cada um, no CPF de cada um, o quanto que cada um deve na empresa. Então fique muito atento com isso. Tenha essa atenção para você não correr nenhum risco, tá? Muitas vezes também você tem que ficar de olho no conselho de classe. Né? Você que é um profissional da área da saúde, né? Muitas vezes quando você tem que abrir uma empresa, você tem que se cadastrar no seu conselho de classe, né? no CREMESP, no CRC, na OAB, né? No CREA, em vários outros tipos de plataformas, você precisa se cadastrar no conselho. E muitas vezes eles cobram uma anuidade da empresa mediante ao valor do capital social. Então, às vezes, dependendo do valor do capital social que você tem que pagar um valor, então você tem que estar bem na hora de abrir a empresa, saber o quanto que você vai pagar de anuidade, dependendo de qual é o seu segmento, para que você não venha pagar imposto ou venha pagar taxas, tributos, mais do que deveria, tá? Fique muito atento com relação a isso.
O último ponto que você precisa entender é o seguinte: o capital social, na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, ele é um bem que você tem, né? As cotas que você tem na empresa são seus bens. Você precisa lá na ficha de bens e direitos declarar o quanto que você tem, quais são a quantidade de cotas que você tem da sua empresa e qual é o valor que elas estão valendo naquele momento, né? Para quê? Porque se um dia você vender essa empresa, um dia que você fazer venda parcial ou total das suas cotas, você precisa calcular o ganho de capital. Uma vez que você tem um bem, você vendeu esse bem, você tem que pagar o ganho de capital sobre o lucro desse valor. Então fica muito atento com isso para que você possa ter o orçamento correto e tenha essa projeção aí de quanto vai pagar de imposto sobre esse bem, tá? E caso, por último ponto, se você falece ou algum dos seus sócios falece, isso precisa estar previsto no contrato social. Tá? O que acontece com as cotas, com o patrimônio dessa pessoa se ela falecer? Em regra geral, isso é dado para os herdeiros, as pessoas que são herdeiras, os filhos, às vezes a esposa ou o esposo, eles herdam essas cotas, eles passam automaticamente a ser parte integrante da empresa, tá? Mas todavia essa é a regra padrão, só que você pode customizar o contrato social de acordo, com os seus sócios e definir quais são as regras. Ah, não, se um sócio falecer, os herdeiros não vão assumir, né? Eu tenho um seguro e o seguro vai bancar o valor da compra das cotas dos herdeiros para que eles não entrem na empresa. Você pode definir algo desse gênero também, né? Então, eu vou indenizar eles para que eles não assumam a sociedade da empresa, porque o meu sócio não queria, ou nós temos um acordo que não ia envolver famílias. Enfim, existem várias regras, vários critérios que você precisa definir antes de você abrir a empresa. Por isso que é a importância de você procurar nós, da contabilidade D&D, que somos uma contabilidade consultiva, que vamos conseguir te auxiliar com esses aspectos desse acordo dos sócios. E se você quiser saber mais, na descrição tem o link da nosso WhatsApp, entre em contato com a nossa equipe, marque uma reunião com o nosso especialista e vai ser um prazer poder ajudar vocês e vejo vocês no próximo vídeo.